Ao invés da gente conseguir pegar todas as melhores mentes para poder desenvolver a melhor vacina, para chegar nas pessoas, atender a população, o que aconteceu foi que as Big Pharmas ficaram brigando entre si para, na verdade, ver quem conseguiria disputar o melhor nicho de mercado. E isso também se aplica no que é a questão da aeroespacial. Porque ao invés de os melhores pesquisadores, cientistas, as melhores tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, colaborarem com o que, na verdade, se produz, como, por exemplo, na China, para poder se desenvolver o melhor tipo de tecnologia, o que acontece é que ambos os países estão preocupados em disputar, inclusive com interesses militares, para, na verdade, ver sua melhor localização no xadrez internacional geopolítico. Então, se a gente está querendo falar de fato de desenvolvimento da tecnologia, na minha opinião, a gente tem que começar falando de como que a gente consegue planificar a economia, organizá-la de forma racional, para de fato atender os interesses da população, para de fato atender os interesses da humanidade e não aos lucros, porque quando o lucro é o que baliza o desenvolvimento, na verdade, nem quando a gente vai desenvolver a gente consegue usar das melhores formas possíveis, as melhores mentes trabalhando juntas, e nem quando a gente desenvolve elas, isso está a serviço da população. Porque quem consegue acessar elas é quem tem dinheiro para poder comprar. E essa é a grande contradição do sistema. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, mas vamos lá. Bem, primeiro assim, não tem como negar que o Elon Musk, a empresa dele, né, principalmente a SpaceX, obviamente que não é só ele, antes que comentem aí que não é ele que vai lá e desenvolve parafuso, mas a empresa dele, talvez com a visão dele, talvez com ele como líder ali da empresa, da SpaceX, cara, fez um foguete voltar e pousar de ré. Isso aí é um negócio que não tem discussão disso aí ser um grande avanço na exploração espacial. Isso é um grande avanço na exploração espacial. É um avanço que os trabalhadores, que os milhares de trabalhadores trabalhando juntos conseguiram desenvolver. E aí, na verdade, a gente fica aqui no culto ao líder. Como se o Elon Musk fosse esse cara que desenvolvesse, na verdade, a gente está tirando a contradição que a propriedade privada limita o desenvolvimento. Por que não apareceu nenhum cara antes dele? Então, na verdade, já apareceram milhares de pessoas que antes trabalharam, inclusive, se a gente vê. Quando é que se desenvolveu mais a ciência e a tecnologia? A gente está querendo falar de desenvolvimento tecnológico. Eu te falo. E aí, na verdade, você sabe qual? Um principal momento foi depois da Revolução Russa, com a União Soviética, quando, na verdade, um país atrasado... É o seguinte, 2 momentos na história em que a ciência desenvolveu ao máximo, ao topo. Primeiro momento, 1945, Projeto Manhattan. As maiores mentes da humanidade, o maior número de ganhadores de prêmio Nobel foram pegados pelos Estados Unidos, colocados em Los Alamos para desenvolver a arma nuclear. Para com a União Soviética. Sim, é isso que eu quero chegar. Qual foi o segundo momento em que a ciência mais se desenvolveu? Corrida espacial. Entendeu? Ou seja o quê? 2 coisas aí. A primeira... Um país como os Estados Unidos teve que pegar as melhores mentes para poder competir com um país que até 30 anos atrás era completamente atrasado e só conseguiu chegar nesse nível de competição dos Estados Unidos. Porque teve uma revolução. Não tem nada a ver com a União Soviética. Tanto a União Soviética eu tô falando da corrida espacial que a gente tá falando da União Soviética. Mas não, peraí. E aí, a bomba atômica tem uma série de contradições justamente por esse sistema. Onde foi usada a bomba atômica? Para bombardear o Japão. É para isso que a gente quer desenvolver o desenvolvimento científico. No capitalismo é isso que se desenvolve. As mentes do mundo, cara, na época do Projeto Manhattan, foram colocadas ali para trabalhar naquilo. Para bombardear o Japão. Para bombardear o Japão. Uma coisa é o seguinte, você querendo ou não, gostando ou não, infelizmente, cadê o cidadão ali do mundo real, né? Vamos falar do mundo real? Infelizmente, cara, são as guerras e são os conflitos que mais faz o mundo se desenvolver. Não tem. Você pode pegar, cara, qualquer situação. No capitalismo é assim. No comunismo, é a União Soviética. Então, a União Soviética. Vamos falar da União Soviética. Olha o tanto que ela era o quê? A União Soviética era um país atrasado, e aí depois que tem a Revolução, começa a dar um salto de desenvolvimento justamente porque se planifica e se racionaliza a economia. E eu falo isso, na verdade, tendo toda a crítica ao que foi o stalinismo e a burocracia da União Soviética, que o stalinismo, na verdade, me explica, colocou... que você sabe muito bem, você sabe muito mais do que eu, aliás. Por que a União Soviética, cara, ela teve que, depois disso, se desenvolver pra caramba do ponto de vista tecnológico? Pra não ficar apanhando igual ela apanhou durante séculos e séculos. Os caras chegaram e falaram assim, ou a gente desenvolve a tecnologia aqui e vamos ter arma pra brigar com esses caras, ou nós vamos ficar apanhando. Então, por quê? Mas isso daí... Mas aí você concorda comigo que não é comunismo nem capitalismo. Não, o ponto é, cara, o socialismo que a gente quer não é o socialismo que foi a União Soviética depois que ela foi burocratizada, depois que ela foi stalinizada, porque aí, na verdade, o interesse ali era justamente ver quem conseguiria ficar... Mas aí, então...